Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral. Visão Geral é um olhar atento para os fatos do momento. E não tem nada mais atual do que você falar de direito sobretudo do consumidor. E hoje nós convidamos o Dr. Tomás de Figueiredo Ferreira, advogado, especialista em direito do consumidor e escritor também. E a gente vai falar, inclusive, dos livros que ele escreveu. Doutor Tomás, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Muito obrigado, Alberto. Uma honra o convite. Vamos, na medida do possível, auxiliar os espectadores nas dúvidas do dia a dia. Ah, com certeza. Você já conhece a casa, já esteve aqui na Flor, tá à vontade, né? Estou em casa. Tá em casa. Sim, estou em casa. Então é muito legal. Aliás, é uma coisa assim que nunca sai de moda, é direito do consumidor, né? Na verdade, é aquela relação do dia a dia, né? Então, você saiu de casa, você já está na rua, você está adquirindo um serviço, adquirindo um produto, faz parte. O direito está aí no nosso dia a dia. O doutor Tomás, a gente pode dizer que, embora seja algo assim do dia a dia, mas para o Brasil é uma coisa meio nova esse negócio efetivo do direito do consumidor, não? O Código do Consumidor... a gente não pode falar que ele é tão novo, porque ele já está com 25 anos, né? 25 anos para a história não significa nada. Significa o Brasil nada. Tem mais de 500 anos. Exatamente. Mas assim, o hábito da pessoa procurar os seus direitos, se informar sobre eles e brigar por eles, isso realmente é um conceito que está mudando na sociedade. Isso é muito bom, né? Porque a lei foi feita, na verdade, para o povo. Então, o povo ter conhecimento daquilo que ele pode exigir e saber os caminhos para pleitear esses direitos, isso é fantástico. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho aqui do Dr. Tomás de Figueiredo Ferreira, advogado, organizador e autor dos livros Direito Legal e Direito Legal Volume 2. São 2 livros, né? Perfeito. Atua há 15 anos em áreas como direito consumidor, direito bancário, indenizações, direito de família, direito imobiliário, contratual também. Aliás, esse negócio do direito imobiliário, por conta da crise, isso está numa evidência muito grande, porque as pessoas que compraram os imóveis e tal, e encontraram tantas dificuldades aí para dar continuidade ao contrato, o teu escritório deve estar trabalhando full time, né? Na verdade, até a equipe nossa, graças a Deus, aumentou, porque é muito engraçado. Começou a busca pelo direito imobiliário, ela se intensificou no início de 2011, quando aquelas primeiras obras que foram lançadas em 2008, 2009, começaram a atrasar a entrega. Então, o que a gente tinha? A gente tinha construtora lançando imóveis, empreendimentos atrás de empreendimentos, e, na verdade, elas não se atentaram, não se preocuparam tanto com o prazo de entrega. Então, a hora que começou a chegar 2011, 2012, aquele prazo contratual que estava prevista a entrega não foi respeitado. Então, desde 2011, a gente observa o quê? Uma busca de indenizações em virtude do atraso na entrega da unidade. E, em decorrência da crise, a partir de 2015, aquela pessoa que antigamente queria até ficar com o imóvel, mas estava buscando indenização pelo atraso na entrega, ela passou a perceber o seguinte: taxa Selic está aumentando. Na sequência, posso ficar desempregado ou do casal, o marido ficou desempregado, a mulher continua trabalhando. Aquela renda, a hora que chegar no banco, ela não vai mais conseguir aprovar o financiamento. Então, começou o volume e a procura pelas ações de distrato contratual aumentaram muito. Desde 2015 e assim, em 2016 foi a ação do ano. Todo mundo, ao perceber que não valeria a pena prosseguir nesse contrato, acabou pedindo a rescisão. E tem um fator muito interessante, Alberto, qual que é? Até mesmo pela crise imobiliária, aquela pessoa que comprou em 2014 o imóvel por 500 mil, a construtora passou a vender ele mais barato. Então, olha que curioso, mas assim, a pessoa que está aguardando há 2 anos esse imóvel está vendo o anúncio agora do mesmo apartamento que ele comprou mais barato. Então ela falou, olha, não tem porque eu já paguei 90. Eu tô com um caso, foi um dos últimos clientes que eu atendi ontem. Olha, eu já paguei 90 mil, eu vou ter que financiar 400. A construtora está vendendo um de 80. Tá vendo como é que é? E assim, não justifica continuar com esse imóvel. Então, é por isso que realmente, assim, analisando por todos os aspectos, o aumento e a procura pelo distrato contratual aumentou muito. Muito.
já perceberam que o doutor fala mesmo, né? Aqui ele ajuda o entrevistador aqui, porque o entrevistador preparou 3 perguntas só, uma já foi, faltam 2 para ele dar a sequência aí na hora toda. Vambora. Ô, doutor Tomás, nós vamos voltar a falar do direito imobiliário, porque com toda certeza virão perguntas acerca desse assunto, porque é um assunto extremamente interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, não é possível assim o direito, né, o Código Penal, os advogados, os magistrados, deixarem de usar essa linguagem erudita, uns termos que a gente pega para ler uma lei. Eu vou dizer uma coisa para você, eu até brinco que às vezes tem sentença que o juiz acaba de ler, o réu comemora, mas foi condenado há 20 anos, mas ele comemorou achando que estava solto. Não tem como simplificar isso, doutor? Então, Alberto, assim, isso na verdade é o que a gente entende pelo famoso juridiquês. Juridiquês. Então, você fala por meia hora e a pessoa não entende nada. Tem termos jurídicos que parecem remédios genéricos. Sem dúvida. Então, você fala, olha, eu estou pedindo para você uma antecipação parcial dos efeitos da tutela jurisdicional. A pessoa fica completamente vendida. Entendeu? Então, o que acontece? Eu atendo 15 anos... todo tipo de cliente possível, né? Literalmente eu atendo desde o desembargador até o palhaço de circo. É muito curioso essa variedade, esse panorama tão extenso de cliente. Absurda. Exatamente. Então, assim, visando justamente simplificar o direito, né? Lembrando sempre que o direito é feito, na verdade, para o cidadão. O destinatário final da lei é o povo. É o povo, exatamente. E parece uma coisa curiosa que quanto menos o povo conseguir compreender o direito... Parece que é melhor. Parece que é melhor. Então, assim, justamente nesse sentido que, atendendo diariamente, você começa a fazer analogias com o futebol. Então, eu estava comentando outro dia sobre a questão da falsificação de atestado médico, a apresentação de atestado médico falso no emprego. E isso daí, que eu fiz uma comparação? Isso é falta gravíssima. É infração contratual para cartão vermelho. Sem nem ter o amarelo primeiro, entendeu? Então, assim, você precisa, na verdade, falar fácil. O problema, na verdade, quando você senta para conversar com o advogado, ele precisa saber o que fazer. Só que, às vezes, talvez exista um falso conceito de que quanto mais difícil ele falar, ele esteja... Ele vai impressionar Exatamente, mais, né? É uma tentativa, às vezes, de impressionar. O que, na verdade, o que o cliente quer... Simplicidade. E resolver o problema dele. Ele precisa acalmar o problema que ele está. Ele está sem dormir por causa daquilo. E você sabe, há determinados advogados, né? Isso acho que em todo segmento, né? Aquelas pessoas que se julgam mais realistas do que o rei, né? Eu sempre digo que tem gente que pensa que é Deus e tem gente que tem certeza que é, né? Então, é uma coisa lamentável. Me recordo um amigo, certa feita, com um problema com um advogado tentando resolver o problema para ele, e o advogado ia se valorizar a todo momento e fala assim, olha, tá difícil. Uma hora não aguentou, eu falei, doutor, claro que tá difícil, por isso que eu chamei o senhor, senão eu ia lá e eu mesmo resolvia. Tá resolvia, sim, claro. Mas, e ainda nesse caminho, para facilitar, você deu uma mexida nisso e começou a fazer publicações em blogs, sites e tal, de leis, mas assim, traduzidas para o nosso português? Isso. Então, assim, a gente decidiu e começou a tentar escrever da maneira mais simplificada possível sobre direito, sobre o dia a dia. Olha, o que é uma venda casada? Eu cheguei no banco, pedi um empréstimo, o gerente ofereceu a aquisição aí de uma previdência privada, pediu para que fizesse um seguro. Então, assim, essas situações do dia a dia, a gente passou a escrever de uma maneira muito simples. E isso, através de rede social, isso através de site, acabou dando uma demanda muito grande. E as pessoas começaram a elogiar. Eu estou conseguindo compreender um pouquinho de direito. Então, que assim, na hora da venda casada, eu fiz até uma analogia com o Galvão Bueno. Eu coloquei, venda casada, pode isso, Arnaldo? Então, assim, e comecei a explicar dessa maneira. Então, é curioso, mas hoje a gente tem uma página no Facebook que fala sobre direito com 5.300 curtidas. Então, é curioso você ver num lugar lúdico que a pessoa está lá para passar o tempo, para ter uma informação dinâmica, ela está lá e está apreciando também direito. Então, assim, as pessoas gostam das leis, mas elas precisam ser compreendidas. Eu acho que nada mais nos satisfaz do que você estar seguro para realizar alguma coisa. E muitas vezes, quando, por exemplo, o cidadão vai ao médico,
ele tem muito, ele conversa muito com o médico, porque eu sempre digo que não existe médico melhor para você do que você mesmo, porque ninguém explica para o médico melhor do que você está sentindo, tá certo? Agora, quando você consulta um advogado, você vai completamente nu em termos de conhecimento, e aí você tem que aceitar ali uma série de coisas. Então é importante que ele tenha conhecimento exatamente da lei. E tudo isso aí depois virou livro. Exatamente. Aí nós passamos a compilar esses textos, escrevemos mais textos. A intenção era... Quando você fala nós, é você. Você está se referindo a você ou é seu escritório? E existe uma equipe do nosso escritório que nós escrevemos juntos, né? Ah, entendi. E o que foi curioso? A ideia inicial não era nem um livro. A gente falou, olha, no final do ano, ao invés de fazer calendário, ao invés de fazer qualquer outro brinde, vamos fazer uma cartilha do dia a dia sobre direitos e entregar para os nossos clientes? Só que isso caiu no ouvido da editora Josefina. E falou, mas pô, a ideia é legal, é novidade. Por que a gente não transforma isso num livro? E a coisa tomou essa proporção. Interessante. Então, foi muito bacana. E aí nasceu o primeiro. Deixa eu começar falar um pouquinho do livro aqui. Aí nasceu o primeiro. Qual que foi o primeiro? Não põe a mão que cai, doutor, por favor. Eles primeiro livro, Direito Legal. É esse aqui. Ó, tô brincando aqui, mas põe a mão. Não, claro. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que eu vou derrubar, porque eu sou desastrado. Esse aqui é o 2, né? Esse é o volume 2. O primeiro é esse aqui. O primeiro é esse daqui. O primeiro é esse aqui. Peguei. Ufa, não caiu. Direito Legal, Descomplicando a Vida. Tomás de Figueiredo. Com a Josefina, editora Josefina. Então aqui, você nesse livro, você explica o direito de muitas pessoas baseado exatamente em linguagem que eles vão ler e vão entender. Situações do dia a dia. Por exemplo, olha, eu tive uma negativação do meu nome de uma dívida que não é minha. E isso acontece, entendeu? Então, assim, eu tenho casos de pessoa que nunca residiram em outra cidade que tiveram o nome negativado por causa de uma conta de energia elétrica no estado de Minas Gerais. Olha aí. E o que eu faço? Entendeu? Então, assim, relações pessoais, relações familiares, todas essas questões a gente decidiu abordar em textos curtos, claros e objetivos na linguagem mais simples possível. Por exemplo, estou vendo aqui na página 78, 10 dicas para vistoria de entrega do imóvel na planta. Perfeito. Olha, isso aqui deve ser... Isso é importantíssimo. Muito isso é importantíssimo, né? A vistoria parece um jogo de 7 erros, né? Então, assim, uma coisa muito interessante até é que as construtoras, elas acabam dando um tempo para você fazer a vistoria. E, na verdade, isso não existe. Então, a construtora costuma falar, olha, o senhor tem meia hora para vistoriar aqui a sua unidade, o seu apartamento. E o ideal é que ela lhe faça acompanhar por um engenheiro. E a maioria das vezes o que a gente observa é algum outro funcionário, algum outro externo que acompanha essa vistoria de entrega da obra. Então, assim, a gente tentou compilar, até pela conversa com alguns engenheiros, as dicas. E às vezes são dicas simples, mas pelo menos que lhe ajuda a, depois que receber essa unidade, não começar a aparecer surpresa, entendeu? Existe um prazo aí? Por quanto tempo a construtora tem responsabilidade sobre o imóvel? Então, esse tema ele é extremamente curioso, né? Porque a construtora, juntamente com a Chaves, vai lhe entregar o manual de garantia. E a gente observa naquele manual que tudo vai... pintura 1 ano, piso, pedra, granito 2 anos e assim por diante, né? E agora, nesse momento de chuva, o que a gente tem visto muito, né? Começou a aparecer umidade dentro de apartamento, começa a aparecer coisa que ninguém sabia. E a hora que você entra em contato com a construtora, na verdade, fala o quê? Ela fala, olha, infelizmente, conforme nosso manual de garantia, já acabou. Nós não temos mais o que fazer. Então, na verdade, assim, esse manual de garantia, ele aplica uma garantia muito inferior do que a que o Código Civil determina. Pelo artigo 618 do Código Civil, a garantia de imóvel na planta são 5 anos. 5 anos? São 5 anos. Então, ainda que a construtora tente refutar essa garantia ou tente alegar que aquele determinado item do apartamento já teve a garantia expirada, isso na verdade não procede, dá para brigar, tá? Bom, e vou além, vou numa dica muito importante. Geralmente, na verdade, quando você liga para abrir um chamado, para abrir o que eles chamam de assistência técnica, ele sobra um protocolo. E depois, se você precisar lá na frente em juízo desse protocolo, ele nunca aparece. Então, o que eu é tudo por telefone. O que eu aconselho? Você tem como, por gentileza, por e-mail, esse protocolo, esse chamado que eu abri? Não. Terminou a conversa, pega aquele protocolo,
manda um e-mail para a construtora formalizando o contato que gerou o protocolo número tal. Solicito que seja feita uma vistoria na minha unidade, que está com umidade. Por quê? Esse protocolo, ele interrompe todo o prazo prescricional. Então, a partir desse comprovante, desse chamado, que você constatou o vício, constatou o problema e comunicou a construtora, ela não pode alegar depois de 2 meses que não, peraí, expirou o prazo. Entendi, tá? Entendi. Bom, o nosso programa é curto para a gente explorar tanta coisa, né, nesse segmento aí. Você falou de protocolo, até vou abrir um parênteses aqui, acho que o assunto não é ligado diretamente ao direito imobiliário, mas quando você faz uma reclamação dessas companhias operadoras de telefonia, esse negócio todo, aí as pessoas falam, quer marcar o protocolo e tal, não sei o quê, e antes começa a conversa e tem uma voz lá que diz o seguinte: essa ligação está sendo gravada. E já há algumas operadoras e algumas empresas que dizem assim: esta ligação poderá ser gravada. O poderá te arrebenta como consumidor. Assim, o que a gente observa na prática, o que acontece, né? A hora que você precisa dessa gravação para fazer uma prova, ela nunca aparece. Então, a gente tem contatos de pessoas que entraram em contato com uma operadora de TV a cabo, foram prometidos 2 pontos adicionais, chega na hora, só instala um e não, foi isso daqui que o senhor contra... E fica daquela coisa, o dito pelo não dito. É muito complicado, entendeu? Pois é, e aquelas letrinhas que... Aquilo ali é absurdo também. Né? Aquilo lá é abusivo, né? Aquilo lá pelo Código de Defesa do Consumidor, aquilo lá é abusivo. Né? No banco, por exemplo. Primeiro, você vai fazer alguma coisa no banco, sei lá, um empréstimo, qualquer coisa... Se você for ler tudo que está ali, você perde 2 dias ali, porque também você tem que levar a lupa, porque não dá para enxergar absolutamente nada. Né? E assim, e esse tipo de contrato, o que acontece? Ele, na verdade, é o que eles chamam de contrato de adesão. Ainda que você lesse tudo e falasse, eu não concordo com isso, o que eles vão te falar, olha, esse é o padrão nosso. Você assina desse jeito, a gente para por aqui. Então, assim, esse tipo de contrato em juízo, né, observando-se aí uma desvantagem excessiva para o consumidor, é possível de discutir. Tá? Então, assim, não, pode falar. Muitos contratos envolvendo imóveis e construtoras, a gente observa o quê? Que todas as multas, todas as sanções, elas são sempre em detrimento do comprador. Então, se a construtora atrasar, não acontece nada. Se ela se comprometeu a colocar um material, colocou outro, não acontece nada. Só que, se o consumidor atrasar um dia aquele boleto mensal, ele já tem multa, ele já tem juros. Ele atrasou um pouquinho mais, ele já é notificado pela construtora. Então, assim, é complicado. É uma relação desproporcional. E justamente aí você consegue chamar o Código de Defesa do Consumidor para reequilibrar essa relação contratual. Muito bem, vocês viram ali, né, enquanto o doutor estava falando, aí a câmera 3 lá abriu, eu coloquei a mão aqui para tirar o smartphone, para mostrar isso aqui, ó. O doutor estava falando ali e eu estava vendo ele aqui no smartphone pelo aplicativo aqui da Rede Família. Agora estou eu aí no ar, ó. Você pode baixar o aplicativo da Rede Família, tanto se o seu smartphone for Android ou se for um iPhone, o sistema iOS. Baixe o aplicativo Rede Família e acompanhe a programação da emissora em qualquer lugar, a todo momento. E tem uma coisa também, se você também não quiser baixar o aplicativo ou não puder, não tiver smartphone, entra no site. O site da redefamilia.com.br. Pelo site você também acompanha em tempo real a programação. E ali você navega, vai ver os programas, você tem interatividade ali, participa também, manda seu recado, vê tudo que está acontecendo nos programas da Rede Família, tá bom? O site redefamilia.com.br e também o nosso aplicativo Rede Família. 1 hora de programa realmente para esse tema é muito pouco, porque em 1 hora você não consegue resolver nem os meus problemas. É pouco. O tema rende. O tema é bom, demais, o tema é muito bom, sim. É porque é o seguinte, né? Nós vivemos um período no país de consumismo total, né? Há alguns anos aí, o pessoal consumia, assim, não tinha... havia isenção de alguns impostos para alguns produtos, era um consumo, na linha branca, sobretudo, né? Exatamente. Consumo absurdo. E, de repente, depois... Então, você lembra aquela época em que o dólar estava tudo igual e aí depois a coisa aumentou absurdamente, né? Então, a gente tem realmente aí muita coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui da Ana Luísa de Oliveira, que é de Campinas. Ela está dizendo aqui o seguinte, que ela comprou um produto numa loja, com certeza o produto teve defeito, a loja tentou arrumar essa coisa toda, mas
e agora vai trocar o produto. A loja não tem mais aquele produto. O que ela tem que fazer? Vamos lá. Nesse caso que o produto apresentou, ela deu oportunidade para a loja de reparar esse defeito e não ficou contente, são 3 possibilidades, tá? A primeira possibilidade dela é substituir por outro produto semelhante ou melhor. Então, se ela não tiver aquele mesmo, mas tiver um outro melhor. Ela pode... Nunca para pior. Tá? Entendi. Ela nunca pode como consumidora, ela nunca pode ter prejuízo. Então, vamos supor que ela adquiriu um secador de cabelo que tinha 5 velocidades. Deu problema. Ela tem que ter o de 5, ou um de 6, um de 7, um de 8. Né? Ela não pode ter um de duas velocidades. Muito bem. Segunda possibilidade, ela tem o direito de exigir a devolução do que ela pagou. Isso é possível, tá? E a terceira seria um abatimento proporcional do preço. Olha, o produto não está perfeito, mas resolve o meu problema. Só que não é justo eu pagar por uma coisa o preço cheio, sendo que ele veio com uma certa falha, com um certo defeito. O que você falou e vem muito ao encontro que aconteceu a semana passada no Guarujá com um amigo meu que comprou um produto que estava com defeito, voltou na loja, não tinha mais, e a loja acabou dando um que custava R$100 mais caro. E acabou satisfazendo ali. Tem uma pergunta aqui, ela está um pouquinho grande, mas eu preciso ler para você entender. Vamos lá, boa tarde. Sou o Paulo de Piracicaba, grande Piracicaba. Minha pergunta seria no sentido de taxa de obra. No meu caso, os valores eram enviados por cartas e mesmo depois de pegar as chaves em mãos e estar pagando 2 parcelas do financiamento, eu fui obrigado a pagar essa taxa de obra dizendo que ela se referia a 3 meses anteriores. Porque toda a cobrança era feita por carta e só foi feita porque o depósito bancário não ocorreu. Pode isso aí? Cobrar ainda depois da entrega da chave? Na verdade, essa questão, Paulo, ela é extremamente polêmica e atual. Aonde que surgiu a taxa de obra? No plano Minha Casa Minha Vida. Então, qual que era a combinação? Você pagava um pouquinho durante a fase de construção e depois você entrava na fase em si do financiamento, como a gente conhece, que era chamada fase de construção, a fase de obra. Que era a fração ideal, não era? Não, isso não tem nada a ver. Então não apaga, tem nada a ver, apaga. Então, assim, você tinha num primeiro momento a taxa de construção e no próprio contrato de financiamento que você assinava tinha um número de parcelas de construção. E depois você tinha o quê? Você tinha as parcelas que eles chamam de amortização. Essa sim é o financiamento como a gente conhece. Então, essa questão ela ainda não está consolidada em decisões judiciais. O que a gente tem observado nos processos em andamento? Em 2 momentos, a taxa de obra ela é discutida e tem sido favorável ao consumidor. Quando você continua a pagar a taxa de obra mesmo depois da entrega das chaves e quando existia um número de parcelas de taxa de obra e ela continua. Então, o que eu quero falar? Olha, estava previsto no meu contrato de financiamento 10 parcelas de taxa de construção, 10 parcelas de obra. E a coisa continuou. Eu estou na 15ª e não para. Tanto é que assim, no boleto, naquele extrato bancário que você recebe mês a mês, você observa que você pagou uma parcela, no mês seguinte ela ainda vem como 000/300, 000/360. Quando que você vai entrar no seu financiamento em si? Quando aquela parcela começar quando aquele número começar a mudar. Então você vai ter primeira parcela de 360, segunda parcela de 360. Aí você entrou na fase de amortização. Então, nesse caso do Paulo, o que a gente observa? Os julgados entendem que, olha, se eu peguei a chave do meu apartamento, se foi expedido a BITSE, a fase de obra acabou. Acabou, exatamente. Entendeu? Então, assim, não existe lógica de eu ser cobrado por isso aí. Então, o que a gente observa, né? Há condenações no sentido de reembolso desses valores pagos. Agora um assunto, um tema dentro desse assunto que eu acho que a gente precisa conversar. O Supremo não definiu outro dia que comissão do corretor, a corretagem na venda do imóvel, não tem nada a ver com a obra e quando de repente a pessoa não mais quer ficar com a obra, não desistiu da obra, essa corretagem, esse dinheiro que seria a corretagem ali de quem vendeu, ele não tem direito a receber. Isso já está definido?
Alberto, vamos tocar nesse assunto, mas vamos tocar de uma forma aí parcelada, tá? Quando o problema é muito grande, a gente faz igual mussarela, a gente vai fatiando, tá? Isso. Se o seu problema é à vista, nós fazemos a prazo. Exatamente, então, vamos lá. É bem por aí. Então, o que acontece? No finalzinho de agosto do ano passado, o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça? Comissão de corretagem de imóveis adquiridos na planta, ela é devida. Porque existia todo um entendimento, toda uma filosofia de que, olha, ele chegou para adquirir o imóvel no plantão da construtora, que se tivesse uma máquina de refrigerante com o andar e com o valor do apartamento, ele chegava lá, clicava e comprava. Então, assim, todo o conceito que era feito é que, olha, ele chegou para comprar. E todo o treinamento daquele corretor que estava lá havia sido passado pela própria construtora. E vamos um pouquinho mais além. É praxe no nosso mercado imobiliário que quem vende paga a taxa de corretagem. E não aquele que está comprando. Se você estivesse comprando uma casa, quem pagaria? Se você estivesse vendendo sua casa, você que pagaria a comissão do corretor. Exatamente. Então, assim, ficou quase um ano parados os processos que discutiam essa questão para chegar ao consenso de que imóvel na planta, a comissão de corretagem era devida. É devida, muito bem. Então, bateram o martelo com relação a isso daí e todos os processos tramitando pelo Brasil, discutindo esse assunto, vão seguir o mesmo julgamento de Brasília pela questão do recurso repetitivo agora do novo Código de Processo Civil. O que nesse mesmo julgamento foi decidido? Isso é interessante falar. A taxa SAT, que era colocada junto no momento da venda, que era o serviço de assessoria técnica imobiliária, que na verdade era a despesa da confecção do contrato e que eles disponibilizavam para você uma consultoria para esclarecimentos, essa sim foi julgada abusiva. Então, isso aí significa o quê? Ou significava o quê do percentual do contrato? Ele, às vezes era um valor fixo, às vezes era um valor percentual. Mas era uma coisa simbólica. Por exemplo, assim, era uma coisa que num contrato de 200 mil reais, a pessoa acabou pagando 750 reais. O que pesava realmente era a taxa. Era o corretor. Então agora, vamos entrar agora na questão do distrato, tá? Então, assim, como a comissão de corretagem foi julgada devida, se você pediu distrato durante a fase de construção, você está dentro do prazo de entrega da tua unidade, compreenda isso, né? A construtora está fazendo a parte dela certinha. E você está dentro desse prazo de entrega. Então, esse é o chamado hoje de distrato voluntário. Então, é uma opção do comprador que falou, olha, eu não quero mais. Muito bem. Então, nesse caso, aquilo que foi pago a título de comissão de corretagem continua devido, tá? Porque foi uma opção sua, do comprador, rescindir esse contrato. Mas, por exemplo, na hora que ele faz a compra, que ele está pagando, já vem especificado no contrato o que é corretagem? Na verdade, o que acontece na praxe no mercado é feito ou um contrato à parte, ou recibo separado desse valor que está sendo pago de comissão de corretagem. Dificilmente, são poucas as construtoras que mencionam no contrato o valor da corretagem. Até porque depois, se esse comprador entrar no site da construtora e puxar o extrato dele, ele vai observar o quê? Que aquele valor pago para o corretor nem entra no cálculo daquele imóvel. Muito bem. Meus amigos, estou conversando aqui com o doutor Tomás e ainda vou voltar nesse assunto aqui, porque é extremamente importante. Hoje deve existir, dá para fazer uma lista telefônica aí com todos os nomes, tantas pessoas que compraram um imóvel e que não conseguiram pagar, porque realmente nós estamos aí com quase 13 milhões de desempregados no Brasil, então é uma coisa muito complicada. E no final o caminho se enveredou efetivamente para o direito imobiliário, né? Que aliás me parece ser a sua grande especialidade, né? E é o assunto do momento, né? Com a questão da crise, com a questão aí das dificuldades de obter financiamento, até mesmo prosseguir com a compra do imóvel, é o assunto do momento. Do assunto do momento. Bom, só para a gente situar aqui, falamos no outro bloco sobre o direito que é devido, né, da corretagem. Agora, e o tempo de retorno do dinheiro? Você pagou aí, digamos, um ano, sei lá, você pagou 100 mil, uma ideia, um número hipotético. Digamos que 20% seja a corretagem. Sobrou um valor de 80 mil. Sobre esse valor, ainda pode incidir ainda outros encargos e tal? Olha, assim, no dia a dia, Alberto, a gente consegue ver de tudo um pouco, né? Então, a gente vê construtora colocando multas absurdas, completamente descabíveis. Então, olha que coisa interessante. Às vezes a gente observa
um imóvel de 500 mil reais, a pessoa já pagou 40. Eu tive casos assim. E daí o que ele fala? Olha, no nosso contrato tem uma multa de 10% sobre o valor total. Então, na verdade, aquilo que você já pagou ficou. Você vai ter que pagar mais ainda para sair. Na verdade, o senhor ainda está devendo 10, mas a construtora, por mera liberalidade, ela está abrindo mão desse valor. Muito obrigado. Então, assim, isso não existe, né? Isso daí seria um enriquecimento sem causa da construtora. Isso não tem como. Então, justamente por causa dessas arbitrariedades que são cometidas, é que a gente observa cada vez mais essas construtoras sendo demandadas na justiça para quê? Para reequilibrar essa situação. Doutor Tomás, o Paulo aqui de Ubatuba, conhece lá, gosta de lá? Conheço. Quem não conhece? Quem é daqui do leste de São Paulo que não conhece o litoral norte? Exatamente. Não tem jeito. Aqui elogia o programa, muito obrigado, viu, Paulo? O Paulo está dizendo o seguinte, que ele fez um financiamento imobiliário por um determinado banco, naquela tabela que as prestações vão decrescendo. Porém, desde que comprei há 4 anos, há 4 anos não baixa. Baixou só a primeira e depois não mais. Eu posso transferir meu financiamento para outro banco, mesmo que não seja correntista? Paulo, alguma coisa de errado está acontecendo. Se você está naquela tabela que o valor deveria cair, né? Ainda que pouco, você observa que R$20 por mês aquela prestação vai baixando, né? Porque o que você paga do seu financiamento, para você entender, uma parte você abate o seu saldo devedor e a outra é composta por juros. Então, de uma parcela de 2.000, você diminuiu R$600 do seu saldo devedor e o resto você pagou juros. Então, a partir do momento que você está há 4 anos pagando e essa prestação não está baixando, tem coisa errada. Teria que primeiro consultar o banco, né? Lembrando que até mesmo no momento que você assinou seu contrato de financiamento, vem um anexo com o valor de cada parcela futura decrescente. Então, era interessante ter essa documentação em mãos. E outra coisa, se você não tiver, e se mesmo assim você não conseguir chegar a um consenso com o banco do que está ocorrendo, lembre-se que existe uma lei que permite a portabilidade do financiamento imobiliário. Então, você pode levar isso daí para qualquer outro banco, mesmo que você não seja correntista, tá? Isso é possível mesmo que você não seja... O doutor Tomás, seguinte, o tempo passa, como diria Fiore Gilhote, que mora no céu, então a gente tem que agilizar aqui. E quando a construtora pisa na bola? Você não gostou de alguma coisa, ela errou com você e tal. Nesse caso, seria como uma demissão por justa causa. Você aí, no caso, como consumidor, você tem direito a pegar tudo. Isso, exatamente. Então, assim, no caso de um distrato, quando a construtora cometeu uma infração... Porque o que é o contrato, né? É um regulamento que é estabelecido entre as partes. Então, a minha obrigação como comprador, qual que é? É pagar aquelas prestações que eu assumi em dia com a construtora. E a da construtora é justamente o quê? Entregar nas condições e prazos que ela estabeleceu em contrato. Então, vamos supor que eu tenho um apartamento que eu adquiri com o prazo previsto de entrega junho de 2016, eu já estou chegando agora em fevereiro de 2007, essa construtora ainda não me entregou. Então, aonde que eu caio? Quem deu causa e que colou o contrato foi a construtora. Então aí a situação se inverte completamente. Mas ela não tem, por lei, um prazo, ela não tem uma flexibilidade de prazo para poder entregar o imóvel? O que existe, na verdade, é um chamado de prazo de tolerância. Mas esse prazo de tolerância ele não é fixado por lei. Ele está previsto em contrato. A média, a praxe do mercado é estipular 6 meses, 180 dias. Mas eu já cheguei a ter 240 dias úteis, o que passa de ano. Mesmo que você tenha pago todo o valor da entrada e tenha ficado somente o valor que você vai financiar, se houver essa prorrogação de prazo, você ainda paga mais parcelas fora do financiamento? Na verdade, assim, vamos supor que de 36... Você tinha 36 parcelas e depois as chaves. Isso. Você já pagou as 36 parcelas anuais, e ainda não recebeu, você só está com aquela residual. Aquela parcela residual, ela está correndo a correção monetária pelo INCC.
Então, aquele saldo residual que ficou, ele está subindo mês a mês. E dependendo até do atraso na entrega dessa unidade, e dependendo daquilo que você já pagou, às vezes você vê aquelas parcelas mensais serem consumidas por esses juros. Então é estratégico para a construtora atrasar, é importante para ela recebe mais. Na verdade, assim, essa que ela deu a sensação do cassino, né? Eu nunca estou perdendo, entendeu? Então, assim, se eu entrego na data, eu recebo, se eu não entrego, eu vou receber corrigido esse valor. É complicado. Você falou em prazo de entrega, mas o que é que pode existir mais ainda nesse percurso que podemos entender como um lapso ou um relapso da construtora? Olha, você pode ter uma situação, por exemplo, de uma área de lazer que foi comercializada e não foi entregue. Você pode ter uma divergência absurda de material. Né? Então, olha, prometeram em alvenaria, estão entregando tudo em gesso. Então, assim, tem várias situações que você pode falar, olha, aquilo que a gente combinou você não cumpriu. Então, eu fiz minha parte, eu cumpri com o meu lado, você não fez a sua. Aí, nesse caso, pedindo distrato contratual por culpa da construtora, por isso que eu falei, vamos fatiar o problema, aí sim eu vou ter direito a pedir de volta a taxa de corretagem, mas como dano material. Porque o que a justiça entende? Eu preciso voltar ao estado anterior da compra, eu não posso ter prejuízo. Se você deu mancada comigo, eu preciso voltar lá atrás. Agora, e eu vou receber todos esses valores corrigidos. Você não pode chegar lá e falar assim, aqui, ô construtor, vocês estão na Lava Jato. Então é o seguinte, vocês já tomaram dinheiro meu, porque eu também paguei os impostos e tal, isso aí não é motivo, não. Não, isso daí não vai ser motivo, isso daí não vai resolver. Diga aqui, tem uma telespectadora aqui, que é de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu vou até ampliar aqui, viu, Francisca, a sua pergunta. Vamos supor, quando você aluga uma casa, você loca um imóvel, por exemplo, você faz um contrato e ali diz que você tem que devolver nas mesmas condições que você pegou, tá certo? Mas se você morar 20 anos, 25 anos nesse imóvel, e aí, como é que você vai entregar como você pegou? Porque as torneiras estavam todas novas e estava tudo novo. Como é que é feito isso? Na verdade, assim, existe um bom senso que o desgaste, o desgaste causado pelo uso natural faz parte, né? Então, nós não podemos esperar que a fiação do imóvel esteja do jeito que estava 30 anos atrás. Agora, o que precisa? Precisa estar funcionando. Então, a hora que eu chegar lá na tomada, no interruptor, para ligar uma luz, ela precisa estar funcionando. Sim. Então, é nesse sentido que você precisa restituir o bem ao proprietário em condições de uso, em boas condições. Agora, a gente já acompanhou casos no escritório que o inquilino, na hora que foi embora, levou o mal planejado. Então, assim... Aí, doutor... Derrubamos o livro. Abre aqui, foi ele que derrubou, hein? Não fui eu, hein? Eu falei aqui que eu ia derrubar, mas foi ele que derrubou. Eu acabei derrubando. Então, assim, chega a situações absurdas dessas. Então, a pessoa levou embora o móvel planejado. Então, é complicado. Aí é uma falta de bom senso, é uma falta de civilidade. Obrigado, Francisca, aqui pela sua pergunta. Fazer aqui, tem uma pergunta aqui para o doutor, diz o nosso querido internauta aqui. Existe dano moral em caso de atraso da entrega do imóvel adquirido na planta? Existe um prazo de garantia de imóvel adquirido na planta? São duas perguntas numa só. Vamos lá, vamos responder a primeira, que é mais simples. O prazo de garantia são 5 anos. A gente que já comentou aqui no início, artigo 618 do Código Civil, tá? A questão do dano moral, tem muita gente... O imóvel, na verdade, é o grande sonho de consumo que você tem. É aquele bem que você adquire, né? E cria-se toda uma expectativa em cima dele. Então, às vezes você tem pessoas que compraram para casar. Sim. Então, você já está com aquele casamento agendado para dezembro, para receber o imóvel em março e dar o tempo de fazer a adequação. Então, assim, o que a gente vislumbra em determinadas situações, né, a gente demonstrando que a família aumentou, né, aquele imóvel eles estavam esperando para... Eu tenho casos lá da pessoa que tinha feito o quarto do filho, né, que chegaria, do filho que estava para nascer, o filho estava com 1 ano e meio e o imóvel não havia sido entregue. Então, assim, esse tipo, tem gente que casou e está morando agora. Quer dano moral maior do que esse, entendeu? Então, assim, nesse tipo de situação, a gente, demonstrando caso a caso as peculiaridades, é possível sim pleitear o dano moral. Bom, eu estou dando mais uma olhadinha aqui. Você vai deixar esses livros aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Podemos presentear alguns dos nossos amigos que fizeram, né? Quantos livros você trouxe aqui? Eu vou pegar um de cada um para mim. Claro. Então, você tem mais aqui 5 livros? Eu trouxe 5 livros do volume 2. 5 livros do volume 2. Então,
não sei quem, mas vamos fazer um sorteio aqui, aleatório e tal. 5 pessoas, 5 telespectadores vão receber aqui o volume 2 do Direito Legal. Eu estava vendo até aqui sobre o silêncio, a lei do silêncio. Fala de tanta coisa aqui, não? Fala. São as situações que você vai enfrentar, na verdade, no dia a dia, nas relações diárias aí com as outras pessoas, com as empresas. Então, assim, são situações bem pontuais mesmo, porque, assim, a gente optou, né, e buscou escrever sobre coisas realmente que interessam. Olha, gente, aqui, ó, intervalo de descanso na jornada de trabalho. Também, se a gente fosse falar do seu livro aqui, não teria feito nenhuma pergunta, né? Porque dá pra gente falar uma série de coisas. Eu quero um direito ao consumidor também para mim, porque cara, toda hora que está terminando o programa, ele entra lá e já coloca uma tabuleta lá, ó, avisando que eu tenho que terminar o programa, entendeu? Eu tenho direito de reclamar dessas pessoas? Vamos pensar, vamos estudar o caso, vamos ver a jurisprudência, então, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Doutor, muito obrigado aqui pela sua presença. Qual livro você gostou mais de escrever? Qual fez mais sucesso? Na verdade, assim, o que a gente gostou, o volume 2 nós conseguimos desenvolver com mais tempo. Aí a gente criou o personagem que chama Legalzinho. Então, esse Legalzinho aqui achei muito legal, porque tem tudo a ver, né? Imagina assim, o Legalzinho é que ele vai esmiuçar aqui, passando para o nosso português, o direito realmente da gente entender tudo que os homens, os juristas falam, que não é nada fácil, não. Gostei demais aqui. Sobretudo desse aqui do volume 2. Doutor, estou em cima da hora, muito obrigado, agradeço muito a sua presença aqui, vamos convidá-lo outras vezes para participar aqui do programa, tá bom? Uma honra, eu espero ter auxiliado aí os seus espectadores e quando precisar estamos aqui de volta, é só chamar. Muito bem, meus amigos, eu falei aqui com o doutor Tomás de Figueiredo Ferreira, que gosta de futebol. Você viu que ele citou várias vezes futebol aqui? Ele citou Galvão Bueno e tal, ele falou o negócio do juiz expulsar com um cartão vermelho. E você gosta de futebol? Então tem uma dica aqui, ó. Baixe aí o meu aplicativo, o aplicativo Alberto César, no seu smartphone, tanto para iOS quanto para Android. Baixou o aplicativo Alberto César, você vai me ouvir narrando futebol aqui das equipes de Campinas, tá bom? Não esqueça, hein? Saúde, paz, alegria e muita sorte, gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos embora então, doutor. Até a próxima. Foi ótimo, de bom. viu? Obrigado. Valeu.